Um bom dia a todos, vamos orar. Senhor Jesus, nosso divino mestre, nosso amigo, irmão, nos encontramos mais uma vez aqui juntos em vosso nome para mais esse aprendizado, por mais essa oportunidade de trabalho, pois o estudo também é uma forma de trabalhar nossa reforma íntima, trabalhar nossa evolução, despertar nossos sentimentos sublimes, nossa necessidade de auxiliar o próximo e de observar as suas dificuldades, assim como as nossas também. Pedimos para que possamos continuar sempre envolvidos no seu Evangelho, nos seus ensinos, e que possamos, acima de tudo, perceber as oportunidades que sempre nos concede em nosso dia a dia para que possamos colocar em prática os seus ensinos. Pedimos por todos os que estão nos acompanhando nesse momento, onde quer que estejam em seus lares. Pedimos por todos os que possam ser beneficiados com os trabalhos que vêm acontecendo na Casa Espírita de Meimei, que nós possamos sempre estar dispostos e na sintonia dos bons espíritos que sempre nos auxiliam. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos do mal, que assim seja. Hoje nós iremos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe. O item 8, a parentela corporal e espiritual. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que ele fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. O Evangelho de hoje vem nos falar sobre os laços de família. Nós sempre encontramos pessoas em nossa família com quem nós temos uma afinidade muito mais intensa e também pessoas com quem nós temos uma dificuldade de convivência, tanto na família consanguínea, nossos irmãos, pais, primos, tios, etc., quanto na família espiritual, que são todos os nossos irmãos,
encarnados e desencarnados. E o Espiritismo vem nos explicar que essa simpatia, essa facilidade ou dificuldade na convivência tem uma explicação lógica na pluralidade das existências, ou seja, na reencarnação. Nós construímos laços com espíritos afins durante as vidas e isso facilita a nossa convivência com aqueles espíritos ou também dificulta com o passar do tempo. Aqueles com quem nós temos dificuldade em conviver, nós podemos nos reatar, nós podemos voltar a ter uma convivência saudável. Nós temos que ter iniciativas de nos aproximar, de pelo menos não devolver as ofensas e aos poucos construir uma relação melhor com aqueles com quem nós convivemos. Muitas vezes, como o Evangelho nos diz, o espírito que está convivendo conosco está convivendo pela primeira vez. Isso pode acontecer. Se nós já construirmos um laço bom, já desde o início, será muito mais fácil em outras experiências que certamente nós viremos juntos. Ou por termos dívidas com aquele espírito, débitos a resgatar, ou por querermos conviver mais com ele por simpatia. Na semana passada, o Brínio nos contou um pouco sobre um fato muito interessante no plano espiritual, que é o casamento. Ele contou um pouco sobre o casamento de uma das filhas dos Bacelar, a família Bacelar, que estava ali em visita ao posto de socorro, onde André Luiz, Vicente e Aniceto estavam passando um tempo até continuar a sua viagem aqui para a superfície terrestre. E ele nos contou a diferença, entre o casamento no plano espiritual e no plano carnal. Os interesses são diferentes, é mais sublime e os sentimentos são verdadeiros. Continuando a história, agora o André Luiz ele se viu diante de uma oportunidade muito interessante de conhecer outros tipos de lazer ali naquele posto de socorro, porque eles foram convidados pelo Alfredo, todos os que estavam ali presentes, André Luiz, Vicente, Aniceto, Ismália, a família Bacelar, muitos trabalhadores do posto de socorro. Então eles foram convidados a ir ao Salão da Música. Eles também tinham, assim como o nosso lar, ali naquele posto de socorro, um local destinado à apreciação da música sublime. E André Luiz conta que quando eles entram naquele salão, havia ali um grupo de 80 crianças cantando, tocando instrumentos de corda, e havia um órgão muito grande, um instrumento musical, chamado órgão, muito grande, posicionado naquele ambiente, que também estava sendo tocado, e uma música muito sublime. Ele cita que foi comentado por Alfredo que as crianças elas eram muito importantes ali naquele posto, porque elas eram, ele faz uma comparação, as flores da vida deles, e elas mantinham os trabalhos alegres, em paz, elas contribuíam muito com o ambiente. E quando eles adentram aquele ambiente e apreciam aquela música, após o encerramento daquela apresentação, a Ismália, a companheira do administrador daquele posto, Alfredo, ela convida a Cecília, uma das filhas do casal Bacelar, a executar uma música. E a Cecília, de forma humilde, ela diz a seguinte frase: "Se a senhora vem das altas esferas, como poderia eu executar para seus ouvidos?" Ela, num gesto de humildade, diz: "A senhora vem de locais tão mais elevados, com músicas mais elevadas. Quem sou eu para conseguir executar uma música que agrade os seus ouvidos?" Mas a Ismália, já naquele instante, diz: "Não diga isso. A música elevada, ela é sublime em qualquer lugar." E fica aí um ensinamento.
quando nós cultivamos o hábito de apreciar músicas com mensagens elevadas, ou quando não são músicas cantadas, músicas instrumentais, músicas que nos trazem paz, boas reflexões, elas sempre farão bem, independente do local onde nós estivermos. A Ismália, naquele momento, ela sugere o que a Cecília poderia executar como música. Ela diz que tinha muitas boas lembranças da sua última encarnação, pois ela viveu quando criança em uma fazenda com seus pais, e eles cultivavam o hábito de escutar músicas europeias que faziam muito bem a ela, e ela ficou com essa lembrança gravada em sua alma. Então, a senhora Bachelard, que era amiga de Ismália e conhecia muito sobre ela, chama Cecília e sussurra algo em seus ouvidos. A Cecília entende, se dirige até o órgão, aquele instrumento muito grande, muito belo, e toca a música de Bach, Tocata e Fuga em Ré menor. Ela executa essa música. E quando ela encerra aquela apresentação, a Ismália pede para que ela executasse mais uma música, mas dessa vez cantando e não apenas tocando. Então Cecília canta, André Luiz cita, com o fundo de sua alma e com uma emoção muito grande. André Luiz diz o seguinte: procurei guardar as palavras da maravilhosa canção, mas seria impossível repeti-las integralmente no círculo dos encarnados na terra. A sombra da meia-noite não poderia traduzir o revérbero da aurora, mas de algo me lembro para registrar aqui, com a fidelidade de que é suscetível minha memória imperfeita. E aí ele descreve no livro, como ele diz, de acordo com o que ele pôde assimilar, a letra da música que a Cecília cantou, que diz o seguinte: guardei para os teus olhos as estrelas brilhantes do céu calmo, guardei para a tua alma todos os lírios puros dos caminhos. Amado meu, como é longa a viagem entre escolhos neste oceano imenso de saudade, ao sublime luar da eternidade. Em vão, a fada esperança acende a luz dentro de mim. Por que te foste ao mundo assim? Volta, amado, ainda mesmo que as tuas mãos estejam frias e que teus pés sangrem de dor. Trago comigo o bálsamo, a ternura. Volta a mim, vem respirar de novo no jardim da imortal união. Curarei tuas chagas de amargura, dar-te-ei o roteiro para a estrada. Amarei os que amas, para que me abençoes com o teu sorriso. Volta, amado, esquece a dor e a sombra do passado. Volta de novo ao nosso paraíso. Quando ela encerra essa canção, muita emoção se fez no ambiente. Ela, emocionada, a Ismália e muitos outros que estavam ali. E a senhora Bachelard diz a Ismália que a Cecília nunca esquecia daquela canção e também do espírito com que ela tinha uma grande afinidade, que é o Hermínio. E aí, aproveitando o assunto, a Ismália pergunta: e vocês têm alguma notícia do Hermínio? Tinha ficado muito claro naquela canção que era uma canção de amor, como nós lemos aqui, que a Cecília estava se declarando a alguém, estava mostrando a saudade que sentia de alguém. E a senhora Bachelard diz para a Ismália que aquele companheiro dela, o Hermínio, estava ainda em grande queda, em situação muito difícil, e ele ainda era um espírito muito rebelde, e que infelizmente a Cecília sabia que por enquanto não poderia contar com ele. Ele não estava em equilíbrio para que os dois pudessem crescer juntos com uma convivência mais próxima ainda, mas aquilo certamente ainda aconteceria, e a Cecília mantinha as suas esperanças, sabia que mais cedo ou mais tarde
ele iria também seguir de uma forma mais rápida o caminho da evolução e os dois poderiam crescer juntos, assim como a sua irmã que havia se casado, como o Briner nos contou na semana passada. Nesse momento a Cecília chega novamente próxima a elas encerram aquele assunto e a Ismália diz o quanto era sublime a sua forma de cantar, o quanto ela havia melhorado e aperfeiçoado o seu canto. E a Cecília diz que pedia perdão, porque ela ainda estava muito ligada à terra, se referindo, é claro, ao Hermínio, seu companheiro. E a Ismália encerra o capítulo dizendo o seguinte, e mostrando que entendia o sofrimento dela. Devotar-se não é crime, minha boa Cecília. O amor é luz de Deus, ainda mesmo quando resplandeça no fundo do abismo. E aí nós encerramos esse capítulo de hoje. Esperamos que todos tenhamos uma ótima semana e na semana que vem o Briner trará a continuidade da história. Muita paz a todos nós.